Olá, meu nome é Natália, eu estou aqui com as minhas colegas de curso Elaine e Rosângela e esse é o vídeo de apresentação do trabalho de graduação do curso de Tecnologia em Gestão Empresarial da modalidade EAD da FATEC de Mogi das Cruzes, sob orientação da professora Tabata Rugai. O tema escolhido pelo grupo foi Impactos da Reforma Trabalhista no Trabalho Decente. O objetivo é demonstrar os efeitos da flexibilização dos direitos trabalhistas e seus impactos na promoção do trabalho decente. Relação entre empregador e empregado, pontos positivos e negativos. O objetivo principal da reforma foi atingido? A metodologia utilizada foi a pesquisa bibliográfica de caráter qualitativo descritivo. E a forma de desenvolvimento foi a seguinte: inicialmente apresentamos o conceito de trabalho decente, em seguida haverá uma breve explicação sobre a OIT, na sequência abordaremos as principais alterações da Lei 13.467 de 2017 e os seus reflexos no trabalho e na economia. E por fim, apresentaremos as conclusões a que o grupo chegou. Afinal, o que é o trabalho decente? O conceito de trabalho decente ele começou a ser desenvolvido no início do século XIX como resultado das reflexões éticas e econômicas sobre o custo humano da Revolução Industrial. A Constituição de 88 ela aborda como sendo um direito fundamental dentre os demais direitos fundamentais sociais. O artigo 6º diz: são direitos sociais a educação, saúde, alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição. A OIT, que é a Organização Internacional do Trabalho, define o trabalho decente como o trabalho adequadamente remunerado, exercido em condição de liberdade, igualdade de direitos, justiça e segurança, capaz de garantir uma vida digna. Tem como base o combate a todas as formas de discriminação, bem como a igualdade de oportunidades e de tratamento. É considerado como fundamental na redução das desigualdades sociais, superação da pobreza, desenvolvimento sustentável e ainda a garantia de um governo democrático. Agora eu vou falar sobre a importância da OIT. Passado um século das primeiras reflexões éticas sobre o custo humano da Revolução Industrial, o mundo sentiu a necessidade de criação de legislação trabalhista e de melhorias nas relações de trabalho. Assim, em 1919 foi criada a OIT, que é a Organização Internacional do Trabalho, uma agência da ONU especializada nas questões de trabalho, principalmente no que se refere ao cumprimento das normas internacionais. A OIT desenvolveu 4 pilares estratégicos, sendo o primeiro a liberdade sindical e o reconhecimento efetivo do direito de negociação coletiva, a eliminação de todas as formas de trabalho forçado, a abolição efetiva do trabalho infantil e a eliminação de todas as formas de discriminação em matéria de emprego e ocupação. O conceito de trabalho decente tem relação direta com os objetivos estratégicos da OIT, sendo ponto de convergência entre todos. Passaremos agora às principais mudanças na CLT. Acordos informais passam a ser aceitos pela Justiça Trabalhista. O trabalhador pode, em comum acordo com a empresa, dividir as férias em 3 períodos, sendo um deles de no mínimo 14 dias corridos. Somente o funcionário que deseje se sindicalizar terá o desconto do imposto sindical em folha. A jornada de trabalho pode ser flexibilizada. A jornada parcial passa a ser aceita e o pagamento tem que ser feito de acordo com o número de horas trabalhadas. O intervalo de almoço pode ser de menos de 60 minutos e o saldo pode ser utilizado para entrar mais tarde ou sair mais cedo. Trabalho intermitente. Aquele em que o trabalhador é contratado para realizar um trabalho específico deve ser pago por hora trabalhada.
O banco de horas passa a ser válido por meio de acordos individuais. Qualquer atividade da empresa pode ser terceirizada, ainda que seja atividade fim. Gestantes e lactentes podem exercer atividades de grau médio ou mínimo de insalubridade. Home office passa a ser incorporado como modo de prestação de serviço. Acordos extrajudiciais passam a ser aceitos, com redução de multa de FGTS e aviso prévio. Sobre os reflexos do mercado interno. O principal objetivo da reforma era a geração de empregos no país. Porém, de acordo com os dados do IBGE, observa-se que a taxa de desemprego quase dobrou entre os anos de 2015 e 2017. Do ponto de vista do empregador, podemos dizer que foi positivo, pois a reforma ajudou a desburocratizar alguns procedimentos, como hora extra, trabalho intermitente, e regulamentou o trabalho home office, ou seja, permitiu que o trabalhador ficasse mais disponível à empresa. Porém, qual que é o papel da empresa na sociedade? Uma organização impacta economicamente dentro de uma sociedade, pois gera riquezas e empregos em seu entorno. Então, a empresa não tem apenas um papel de gerar lucros, mas também de promover projetos sociais sustentáveis. Deve se preocupar com o ambiente interno, observando as condutas desenvolvidas por seus funcionários e qual a relação da empresa para com eles. A ISO 26000, ela traz diretrizes quanto à responsabilidade social, tanto interno quanto externamente. Oferece orientações para todos os tipos de organizações e tem como proposta levar normas de boas condutas para que as empresas consigam contribuir positivamente no aspecto social, econômico e ambiental. Ela apresenta 7 princípios e temas centrais. Em ambos, nota-se a preocupação com assuntos relacionados ao capital humano dentro da organização, pois ambos tratam de direitos humanos baseado nos princípios da OIT e na Declaração dos Direitos Humanos, com a finalidade de garantir condições de segurança e saúde ao empregado, bem como o desenvolvimento humano e evitar a discriminação da minoria. Do ponto de vista do empregado, passados quase 2 anos da promulgação da nova CLT, não foram criados os 2 milhões de empregos prometidos. A maior parte das vagas ofertadas foi sem carteira assinada, com menos direitos e salários mais baixos, a chamada uberização do trabalho. A nova CLT ela possibilitou, através de livre negociação direta entre o empregado e o empregador, sem a intermediação dos sindicatos e do Estado, pudesse flexibilizar direitos, tais como a divisão de períodos de férias, trabalho remoto e horário de almoço, né? E essa livre negociação só pode ser justa e benéfica para as partes se houver igualdade de condições. Porém, como o salário tem caráter alimentar, por necessidade de subsistência, impõe-se ao trabalhador que se sujeite às regras do empregador. A flexibilização de direitos fundamentais sem igualdade de condições pode se traduzir como submissão e sonegação de direito, ou seja, a precariedade do trabalho. Com certeza haverá reflexos importantes no aumento da crise econômica brasileira, pois se o trabalhador não tiver meios de subsistência, não haverá consumo e, portanto, a economia não se movimentará. Bom, agora vamos analisar o item da reforma que fala sobre o trabalho de gestante. Com a nova CLT, foi autorizado o trabalho de gestantes e lactantes em ambiente insalubre, com algumas exceções. O afastamento automático no caso de ambiente insalubre em grau máximo, quando apresentar atestado de saúde emitido por médico de confiança da mulher. E ocorre que em maio de 2019, o STF, que é o Superior Tribunal Federal, considerou inconstitucional esse trecho da reforma. Passou então a valer a regra anterior, devendo a gestante ser realocada em outro tipo de serviço.
quanto ao item que fala sobre o teletrabalho, o home office. O teletrabalho já é uma realidade há alguns anos. A legislação tem se adequado às novas práticas de trabalho. A regulamentação home office pode ser considerada como um avanço da nova CLT. O trabalhador ganha tempo por não haver deslocamentos e qualidade de vida, pois pode adequar sua rotina de trabalho e estar ao mesmo tempo próximo de seus familiares. Para a empresa, a diminuição dos custos com transporte, equipamentos e ganho na produtividade do empregado. Os reflexos no âmbito internacional. Durante a conferência realizada em Genebra, na Suíça, em 2019, a OIT decidiu manter o Brasil em sua lista de países monitorados. Entidades representativas dos trabalhadores e sociedade civil apresentaram denúncias sobre o argumento de desrespeito às negociações coletivas quando da aprovação do texto da reforma trabalhista. De acordo com a nota técnica da Associação Nacional dos Magistrados Trabalhistas, ANAMATRA, houve redução média de 39,6% nas negociações coletivas e o prejuízo ao acesso à justiça, com a diminuição do número de ações em 34%, o que, além de ferir a Constituição brasileira, afronta o Pacto Internacional sobre os Direitos Civis e Políticos da ONU e a Convenção Americana sobre os Direitos Humanos. Bom, para finalizar, do ponto de vista do trabalho decente, a reforma trabalhista foi considerada como algo negativo. Já do ponto de vista do governo brasileiro e dos empregadores, foi positiva e benéfica. Decorridos 2 anos, concluímos que houve aumento de informalidade, precariedade e exclusão do trabalho, redução das negociações coletivas, prejuízo no acesso à justiça, a flexibilização de direitos não gerou os empregos esperados, houve um aumento, de oferta de trabalho, porém de forma precária, e o favorecimento das empresas abaixo da expectativa. Bom, então podemos concluir no final que até o momento a reforma trabalhista teve impacto negativo no trabalho decente, principalmente no que se refere aos trabalhadores menos favorecidos e fragilizados. Temos que considerar ainda que o Brasil está passando por outras reformas, como a previdenciária, e apenas com o decorrer dos anos e após novas pesquisas é que poderemos medir os impactos de longo prazo, se houve avanços ou se retrocedemos no tempo. Bom, é isso. Agradecemos a atenção de todos e até!